cuidados iguais para necessidades iguais, como trazer diferenciação para diferentes necessidades de saúde, cuidados diferentes para necessidades diferentes, como gerar potencialmente fatores que melhorem as condições, que aperfeiçoem as condições destas matérias. E vale a pena entrarmos em algumas definições muito simples de equidade. A equidade horizontal é o tratamento igual de iguais. Igualmente, cuidados iguais para necessidades iguais. Portanto, um problema de equidade horizontal é a universalidade. O exemplo é a universalidade de acesso. Em princípio, toda a gente tem as mesmas necessidades, portanto, a gente disponibiliza, deve-se disponibilizar nos centros de saúde condições de acessibilidade a toda a população de uma determinada região, de um determinado país, em perfeita condição de igualdade. A equidade vertical será a diferenciação positiva, tratamento desigual para desiguais. Por exemplo, num distrito onde houvesse uma mortalidade infantil muito mais grave, muito mais elevada do que noutro, faria sentido que o Estado, numa determinada altura, investisse mais nesse distrito, criando condições de assistência materno-infantil importantes. Estaria, assim, a cumprir o desidrato da equidade vertical. Mas isto levanta-nos logo problemas de medição. Como medir a igualdade e a desigualdade? Como é que nós medimos? Como é que nós operacionalizamos? Sexo. Não é difícil. Portanto, e mesmo assim, nós, por exemplo, só há 4 anos em Portugal temos uma noção das desigualdades de utilização de cuidados de saúde em função do sexo. Só as primeiras publicações sobre esta matéria têm 3 ou 4 anos em Portugal. Portanto, a informação está facilmente acessível e facilmente disponível. Mais antiga, porque naturalmente com as campanhas de ação materno-infantil começou a seccionar-se, a segmentar-se a população por grupos de idade e isso permitiu fazer este tipo de trabalho. E também como medir a desigualdade. Mas quando entramos, por exemplo, ainda é relativamente fácil, porque a informação está disponível, comparar distritos ou comparar NUTs. Ainda é relativamente fácil. E ver as desigualdades no acesso, ou as desigualdades no tratamento, até as desigualdades nos resultados, a mortalidade e até, em alguns casos, a morbilidade em situações de doença. Bom, mas quando entramos já nas condições socioeconómicas é muito mais difícil. É difícil do ponto de vista operacional, quer dizer, não é difícil, é difícil operacionalmente, é muito difícil fazer inquéritos onde se registre a condição socioeconómica da pessoa e essa variável seja expurgada da variável residencial, da variável idade, da variável sexo, etc., e seja apenas ela própria considerada como uma variável dependente ou como uma variável independente em relação aos resultados da saúde. Esse sim, variável dependente. Bom, portanto, quando há informação de rotina, idade, sexo, distribuição regional, os estudos aparecem, são fáceis. Quando não há informação de rotina, quando é necessário ir às informações socioeconómicas, isso só se faz nas alturas do censo, ou seja, de 10 em 10 anos, ou quando há um inquérito nacional de base populacional. E tem havido vários inquéritos nacionais de base populacional da saúde. Não é um inquérito por amostragem, rotacional, que faz um distrito em cada ano, tem uma amostra global de 19.000 casos e, portanto, os dados depois demoram muito tempo a tratar, vão ver, aliás, pelos números que eu vos vou projetar, que alguns deles são absolutamente arcaicos. Bom, e num inquérito pode-se tratar a questão, por exemplo, dos cuidados a idosos, no outro ano pode-se tratar a questão do planeamento familiar, no outro dos hábitos tabágicos. Não se pode tratar tudo num só dia. Portanto, são questionários caros, difíceis, que para serem válidos têm que ser raros. Outra questão, outro problema é o que é tratamento igual se os benefícios podem ser diferentes, devido às diferentes capacidades, não é? Como já vimos. Ainda pode haver outras diferenças de equidade na utilização e equidade nos resultados, que não são iguais. As mesmas
pessoas aparentemente das mesmas pessoas, com as mesmas características, têm utilização de cuidados de saúde iguais e podem ter resultados de saúde diferentes. Portanto, podem gerar desigualdades nos resultados diferentes. No entanto, como eu disse, todos os países, e não há hoje, tenho a impressão, Constituição, nem programa de política de partido que não tenha esta palavra equidade inscrita no seu código genético. Na verdade, a nossa Constituição também se refere à equidade. E a equidade horizontal é muito clara quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde é universal e geral. Isto é, universal cobre toda a gente e geral cobre todos os serviços. Já vamos a ver que nesta segunda palavra, geral, há aqui várias falhas, porque o Serviço Nacional de Saúde não cobre todos os serviços. Por exemplo, não cobria cuidados dentários e ainda começou agora a cobrir uma fração pequena dos cuidados dentários. E há também a equidade vertical, cá está, no conceito do Serviço Nacional de Saúde geral. Ele é geral, mas, isto é, ele deve cobrir todas as necessidades de saúde, do ponto de vista normativo. E quando ele diz que, tendo em conta as condições económicas e sociais, é tendencialmente gratuito, está aqui a admitir que possa haver um pagamento e que esse pagamento possa, parcial, e que esse pagamento seja à base de taxas moderadoras, seja, de outra forma, tendo em conta as condições económicas e sociais, que tenha que manter a tendencialidade para tendencialmente gratuito, mas ao dizer-se isso, está-se a praticar equidade vertical. Está-se a meter aqui o conceito de equidade vertical. Isto é, cuidados diferentes para necessidades diferentes. Custos diferentes para necessidades diferentes. Preços diferentes para necessidades diferentes. Doutora Maria Jesus, seja bem-vindo. Tem aqui uma cadeirinha à frente. Mas aquilo que está na Constituição é realmente interessante e até foi inovador no seu tempo, mas tem falhas. Tem falhas, já vamos ver algumas, na equidade horizontal e muitas falhas na equidade vertical. Isto é, tem falhas na universalidade de acesso. Há serviços que não são acessíveis a toda a gente, ou melhor, nem toda a gente tem acesso a todos os serviços, em termos iguais, e há algumas falhas na equidade vertical. Há muitos serviços que não estão acessíveis, por isso simplesmente. Já dei o exemplo dos cuidados dentários, se podia dar até há pouco tempo o exemplo dos cuidados de saúde às pessoas idosas, fora do hospital. Não existiam até há bem pouco tempo, e agora começam a existir. Bom, vamos começar pelos êxitos da equidade horizontal e realmente nós temos que ter uma moral. Temos aqui um reflexo fantástico. A mortalidade infantil em Portugal e na média da União Europeia, a 19, teve esta evolução entre, salvo erro, 1960 e 2004. Veem como nós nos aproximamos e mais, até passamos, já estamos com menor mortalidade infantil que a média da União Europeia a 19. Estamos no 6º lugar do mundo em mais baixa mortalidade infantil. Em pouquinho, no 6º. Não é muito conhecido, mas é bom que se diga. Então, isso são êxitos notáveis. Outro êxito é a neonatal, que anda muito perto com a infantil. A infantil é as crianças de menos de um ano, os óbitos de crianças de menos de um ano de vida, e a neonatal é os óbitos das crianças até 8 dias de vida, na primeira semana de vida. Enquanto que a infantil, os óbitos durante um ano inteiro, são influenciados não apenas pela neonatalidade, pelas condições ligadas ao nascimento e ao parto, mas também pelas condições ligadas à vida no primeiro ano. Tem a ver com a saúde da mãe, a saúde da criança, a alimentação, a higiene, o habitat, as condições de conforto, o tempo que os cuidadores da criança tenham para lhe dedicar. A primeira tem a ver, a mortalidade neonatal tem a ver basicamente com a qualidade dos cuidados de saúde que são dispensados no local do parto, no momento do parto ou no puerpério, logo a seguir ao parto. A materna é outro caso de enorme melhoria ao longo desses anos todos. Nós temos aqui, realmente, tivemos ali situações que nos diferenciavam muito da União Europeia e hoje estamos
absolutamente a par ou até na